eu convido a doutora Fabiana Galera Severo, representante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, para ocupar a tribuna pelo prazo de até 20 minutos. Eminente ministra Rosa Weber, excelentíssimo subprocurador-geral da República, Luciano Maia, excelentíssima secretária Carmen Lilian de Souza, senhoras e senhores, boa tarde. Primeiramente, ministra, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desta importante audiência pública, em que venho aqui, na tarde de hoje, apresentar o posicionamento do Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos é uma instituição de Estado, incumbida da defesa e promoção de direitos humanos no Brasil, mediante ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras de condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos. É um colegiado que se debruça há décadas sobre violações de direitos humanos das mais diversas ordens que acontecem neste país e que, desde a aprovação da Lei 12.986, de junho de 2014, que transformou o antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CDDPH, instituído em março de 1964, em Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, o faz com autonomia e participação social direta, com representação paritária entre poder público e sociedade civil, sendo, portanto, um órgão de Estado e não de governo. E, cada vez mais, o CNDH tem enfrentado violações de direitos humanos a partir da perspectiva dos sujeitos de direitos, das populações atingidas pela violência estrutural e histórica que vivenciam no Brasil, como é o caso dos povos indígenas, quilombolas, da população em situação de rua, das pessoas negras, da população LGBTI e das mulheres. São violações decorrentes do racismo, da exclusão social, da discriminação fundada em gênero, que levam à violência, muitas vezes perpetrada pelo próprio Estado, como o abuso no encarceramento, e que também levam à opressão e marginalização de minorias e de grupos sociais invisibilizados e vulnerabilizados. É com essa representatividade para o enfrentamento de violações de direitos humanos no Brasil, em especial as violações decorrentes da discriminação histórica e estrutural fundada em gênero, raça e classe social, que o CNDH vem apresentar seus fundamentos em defesa da inconstitucionalidade da tipificação penal da interrupção voluntária da gravidez, à luz dos direitos e garantias fundamentais esculpidos na Constituição Federal de 1988 e da proteção internacional de Direitos Humanos, uma vez que a incriminação do aborto voluntário, estabelecida no Código Penal de 1940, é incompatível com os direitos fundamentais à vida e à saúde das mulheres, à dignidade humana, à liberdade sexual e reprodutiva, à privacidade, à igualdade e aos princípios da não discriminação e da proporcionalidade. A proibição do aborto voluntário no Brasil está ainda na contramão de toda a evolução internacional de reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, em especial do direito fundamental ao aborto seguro, sendo, portanto, incompatível com a proteção internacional dos direitos humanos, seja em âmbito global ou regional, e com os compromissos que o Estado brasileiro assumiu perante a comunidade internacional. A questão da descriminalização do aborto aqui discutida, que, frise-se, não envolve concordância ou discordância em relação à prática do aborto em si, que é um fato social e que acontece independentemente da sua criminalização por meio do direito penal. Mas, sim, a discussão sobre a descriminalização do aborto. Trata-se de uma questão jurídica, não se restringindo a uma discussão de ordem moral, política ou religiosa. E, portanto, o que se espera do Poder Judiciário é a entrega de uma resposta jurisdicional diante das violações de direitos humanos decorrentes dessa criminalização e da consequente negação do Estado a garantir o direito fundamental à vida e à saúde de milhares de mulheres e meninas adolescentes que abortam voluntariamente no Brasil. A liberdade da mulher de decidir sobre a interrupção de uma gravidez não viola o direito à vida.
ao contrário, consagra o seu direito à vida. A interpretação restritiva do direito à liberdade da mulher de decidir sobre a sua própria vida reprodutiva, essa sim é incompatível com o direito humano à vida com dignidade e à liberdade sexual e reprodutiva. As estatísticas trazidas a este debate de que o aborto é o 5º maior causador de mortes maternas neste país e que 1 a cada 5 mulheres com mais de 40 anos já fizeram pelo menos um aborto na vida são alarmantes. São mulheres de todas as classes sociais, origens, raças, níveis educacionais e que praticam as mais diversas religiões. No entanto, a clandestinidade do aborto afeta de forma muito injusta e desproporcional as mulheres mais pobres, revelando-se uma questão de discriminação e violência institucional. A tipificação penal do aborto é responsável por causar efeitos nefastos para a vida psíquica e física das mulheres. Mulheres e meninas que não têm condições financeiras e apoio familiar ou da comunidade para realizar o procedimento de forma segura, muitas vezes acabam por buscar procedimentos abortivos sozinhas, por meio de automedicação, de técnicas extremamente perigosas para a sua saúde, com auxílio de objetos que podem chegar a perfurar seus órgãos e causar graves hemorragias. O procedimento realizado em condições precárias, com profissionais sem capacitação, em ambientes sem as mínimas condições de limpeza e higiene, faz com que, caso a mulher sobreviva, dificilmente ela não seja marcada por sequelas de uma experiência traumática. E são as mulheres mais pobres, que não possuem condições de arcar com os custos de um procedimento seguro, ainda que clandestino, ou até mesmo de viajar para outros países para realizar o procedimento, que acabam arriscando suas vidas em clínicas clandestinas precárias, ou se submetendo a procedimentos próprios de abortamento. É por isso o lema da campanha: as ricas abortam, as pobres morrem. Nós, mulheres de classe média, com recursos financeiros e apoio psicológico, se precisamos, abortamos. Já as mulheres pobres, as meninas, filhas do conservadorismo e do machismo, elas se machucam, sangram, sofrem sozinhas e morrem. O custo humano e social que mulheres e meninas enfrentam depois de tentativas de abortos inseguros é trágico. Além de arriscarem suas vidas e prejudicarem sua saúde, a ilicitude do aborto voluntário carrega também um sofrimento invisível, marcado pela solidão e pela culpa decorrente do estigma do aborto ilegal. No Brasil, meninas e mulheres que decidem pela interrupção voluntária da gravidez enfrentam essa experiência difícil na vida de forma ainda mais trágica e solitária, uma vez que são estigmatizadas, sendo a elas interditado o diálogo, a possibilidade de falar, de ser escutada, de ter um apoio. A ilegalidade movimenta ainda todo um submundo criminoso, de máfias que controlam esses ambientes inseguros e que promovem o tráfico ilícito de substâncias e medicamentos, às vezes até mesmo falsos, sem controle sanitário, tudo à revelia do Estado, locupletando-se do desespero e da vulnerabilidade de mulheres que enfrentam a necessidade de interromper uma gravidez. A incriminação do aborto promove, portanto, uma discriminação interseccional e estrutural de determinados grupos sociais, fundada em sexo, gênero, origem, classe social e com inevitável recorte racial, desencadeando danos à saúde das mulheres e até mesmo mortes, que são plenamente evitáveis com a descriminalização. Ainda do ponto de vista da violação do direito à igualdade de gênero, é importante ressaltar que a incriminação do aborto traz uma carga ainda mais pesada às mulheres, contrariando a busca pela igualdade de fato entre homens e mulheres. A criminalização do aborto é estritamente feminina, já que, apesar da gravidez decorrer de um ato praticado por indivíduos de ambos os sexos, a consequência da penalização jurídica não atinge os homens que praticam o ato sexual irresponsável. Assim, a criminalização do aborto acarreta mais uma punição legalmente instituída que recai exclusivamente sobre as mulheres. E são reforçadas, assim, as assimetrias e discriminações históricas de gênero, raça e classe social no país, aprofundando um cenário de injusta e desproporcional desigualdade social,
de machismo e de racismo na sociedade brasileira. A criminalização do aborto apenas estabelece mais uma forma de violência e opressão em face das mulheres brasileiras. E, do ponto de vista da efetividade, a criminalização não evita que abortos sejam realizados. Ela apenas impede que abortos sejam prevenidos ou feitos de modo seguro. Isso porque a incriminação impede a implementação de políticas públicas de saúde para prevenir o aborto inseguro, com protocolos de acesso universal à saúde e informação para o planejamento familiar adequado. Não é o direito penal que vai prevenir uma gravidez ou promover o necessário debate sobre sexualidade e o planejamento familiar adequado. Essa é uma questão que não se resolve com processo penal, nem com ameaça de encarceramento, mas sim com saúde pública e educação sexual. O reconhecimento do direito constitucional à interrupção voluntária da gravidez é a única forma de garantir a realização do aborto seguro, preservando isonomia entre mulheres de diferentes classes sociais, sem discriminação. Diante de tantas violações a direitos fundamentais estabelecidos na Constituição de 1988 e a compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro para a proteção de direitos humanos, espera-se do Supremo Tribunal Federal a realização, além do controle de constitucionalidade do ordenamento jurídico interno, também o controle de convencionalidade, a fim de revisar a norma penal incompatível com o direito internacional dos direitos humanos. Além dos tratados ratificados pelo Estado brasileiro, também os costumes internacionais, os princípios gerais e a jurisprudência internacional são fontes de interpretação que devem ser utilizadas para a implementação do controle de convencionalidade, que, no caso concreto, também impõe o reconhecimento da descriminalização da interrupção voluntária da gravidez. Todo o cenário de discriminação de determinados grupos de mulheres e meninas aqui exposto, em decorrência da proibição do aborto voluntário, viola o princípio da não discriminação, que é internacionalmente reconhecido como norma de ius cogens. O Estado brasileiro ratificou diversos tratados internacionais de direitos humanos, assumindo a obrigação de não discriminação, seja por motivo de raça, cor, sexo, religião, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social, conforme previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Americana dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E, não obstante, são precisamente esses os recortes de discriminação que invariavelmente atingem determinados grupos de mulheres em decorrência da incriminação do aborto no Brasil. Especificamente em relação aos direitos das mulheres, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres estabelece direitos às mulheres e deveres aos Estados para atender às necessidades específicas das mulheres em relação à reprodução, garantindo-se a autonomia reprodutiva da mulher com o objetivo de alcançar a igualdade de fato entre homens e mulheres. Em sua Recomendação Geral número 24, de 1999, o Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher ressalta que as obrigações assumidas pelos Estados-partes, no sentido de eliminar a discriminação contra as mulheres no acesso a serviços de saúde no decorrer de toda a sua vida, em especial no que diz respeito aos serviços de saúde reprodutiva, diz que, quando os governos falham em oferecer assistência àquela saúde que somente as mulheres necessitam, como assistência à maternidade, esta é uma forma de discriminação contra as mulheres e que os governos são obrigados a prevenir e remediar. O Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, por sua vez, editou o Comentário Geral número 22, em 2016, no qual dispõe que a falta de atendimento de serviços obstétricos de emergência ou a negação do aborto geralmente leva à mortalidade e morbidade maternas. Não obstante a assunção desses compromissos internacionais, pelo Brasil, o direito à saúde e os direitos reprodutivos não são garantidos a todas as mulheres indistintamente. Além dos precedentes internacionais já citados nesta audiência pública, especificamente em relação ao aborto, em relação ao diálogo entre as cortes, cabe ressaltar outro precedente, que o Chile acabou de ser condenado, em sentença proferida em 8 de março de 2018, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por violação de direito social à saúde, no caso Poblete Vilches e outros versus Chile.
Tal condenação também pode servir, os fundamentos dessa condenação, como precedente de jurisprudência internacional no controle de convencionalidade a ser promovido por este Supremo Tribunal Federal para adequar o ordenamento jurídico brasileiro à devida proteção do direito social à saúde. Naquele caso concreto, o Chile foi responsabilizado por violação ao direito à vida, à saúde, à integridade e à informação, configurando discriminação, naquele caso, em detrimento de pessoa idosa. Levando-se em consideração esse precedente, o Estado brasileiro pode ser responsabilizado internacionalmente por violação ao direito à saúde com discriminação de mulheres pobres, porque uma lei de 1940 criminaliza o aborto voluntário, fazendo com que o Estado brasileiro vire as costas para milhares de mulheres e meninas que praticam abortos inseguros durante todos os anos no Brasil. Para o controle de convencionalidade, também deve ser levado em consideração um mecanismo de revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Em maio de 2017, o Brasil passou pelo 3º ciclo do mecanismo de revisão periódica universal, RPU, e recebeu 4 recomendações de outros estados que tratam diretamente das obrigações relacionadas ao aborto seguro e à saúde sexual e reprodutiva para todas as mulheres, sem discriminação. Mas, apesar da aceitação dessas recomendações pelo Estado brasileiro, a incriminação do aborto impede o cumprimento da obrigação assumida internacionalmente. Por fim, no âmbito da Agenda 2030, estabelecida por meio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, entre os 17 objetivos e metas das Nações Unidas a serem implementados pelos países membros até 2030, estão a redução da taxa da mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos e a busca de acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. E esses objetivos não serão atingidos pelo Brasil enquanto o aborto não for legalizado. Todas essas fontes devem orientar a interpretação internacionalista por parte do Supremo Tribunal Federal para que se promova, além do controle de constitucionalidade, também o controle de convencionalidade das normas internas incompatíveis com a proteção internacional dos direitos humanos, como é o caso da incriminação do aborto no Brasil. É a descriminalização do aborto, acompanhada de políticas de educação sexual e reprodutiva, afastando estigmas e tabus envolvendo o debate sobre a sexualidade, e o acesso à informação e às políticas públicas de saúde, que tem aptidão e eficácia para promover o planejamento familiar, prevenir a gravidez indesejada e prevenir o aborto inseguro, protegendo efetivamente a saúde física e psíquica, protegendo efetivamente a saúde física e psíquica das mulheres com assistência plena e universal. É por todos esses motivos que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos se posiciona a favor da descriminalização do aborto, porque essa é uma questão de saúde pública e de igualdade a todas as mulheres e meninas, sem discriminação, independentemente de origem, raça, religião ou classe social. Muito obrigada.